Olá galera, matemática básica, regra de 3 simples. Na aula de hoje abordaremos o que é uma regra de 3, os tipos de regra de 3 e a aplicação da regra de 3 simples em um problema prático. Olha, a regra de 3 é um assunto bastante versátil, principalmente a regra de 3 simples. Então eu sugiro que você faça bastante exercício, porque é um assunto muito simples, muito fácil de resolver e sempre cai em provas de concurso, em provas de vestibulares. Tranquilo? Vamos lá, a nossa missão aqui é facilitar a sua vida, então presta atenção nas dicas valiosas que eu vou lhe dar. Olha, a regra de 3 é um dispositivo prático na matemática que nós vamos utilizar para resolver problemas que relacionam duas grandezas, ou seja, relaciona duas razões. Nessas duas razões, nós vamos ter 4 valores envolvidos. 3 deles vão ser conhecidos e você precisará calcular um 4º valor. Como 3 deles são conhecidos, nós chamamos de regra de 3. Tá bem? Então vamos direto à leitura de um exercício. E aí nós voltamos com algumas dicas bem valiosas. Vamos lá. Em uma empresa, existem 2 impressoras que imprimem 30 cópias em cada minuto. Se houvesse 5 impressoras nessa empresa, quantas cópias seriam realizadas no mesmo tempo? Considere que as impressoras trabalharão nas mesmas condições. Ora, veja bem, para a gente resolver a regra de 3, eu preciso antes saber o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que, quando eu relaciono elas, um valor eu aumento, se a primeira grandeza for aumentada, o valor da segunda grandeza também será aumentado. Se o valor da primeira grandeza for diminuído, o valor da segunda grandeza também vai ser diminuído. Então, grandezas diretamente proporcionais. Esse exercício que eu acabei de ler, ele envolve grandezas diretamente proporcionais. Vamos à solução? Bom, percebam lá, ó. Vamos colocar aqui no quadro. Número de impressoras, número de cópias. Perceba que as nossas duas grandezas são número de impressoras e número de cópias. Então, nós vamos ter 2 impressoras realizando 30 cópias por minuto. Se nós tivermos 5 impressoras, quantas cópias por minuto nós teremos? Ora, vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais da seguinte forma. Aquela coluna onde tem a variável, onde tem a incógnita x, nós vamos começar por ela, ó. O que é que eu espero que aconteça com o número de cópias? O número de cópias eu espero que ele aumente. Se eu aumento o número de cópias, o que é que vai acontecer com o número de impressoras? Logo, eu tenho que ter mais impressoras. Setinha para cima, setinha para cima. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E como eu resolvo problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais? Multiplicando cruzado, lembram lá? Quando você multiplica cruzado, na verdade, você está aplicando o produto do meio pelos extremos. Ora, 2 vezes x igual a 2x. 5 vezes 30 igual a 150. O 2 que multiplica x, passamos para o outro lado, no processo de divisão. 150 divididos por 2 igual a 75. Logo, x igual a 75 cópias. Se a empresa tiver 5 impressoras, terá então 75 cópias. Agora, existe também as grandezas inversamente proporcionais. Quem são essas grandezas? Quando eu relaciono duas grandezas e eu tenho um valor sendo aumentado e o outro valor sendo diminuído, indica que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Percebam, quando a gente calcula a velocidade média e relaciona ele com o tempo, né? Se eu aumento a velocidade média,
o tempo de viagem vai ser diminuído. Grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, se eu pego um produto e eu aumento o preço desse produto, a quantidade de produtos a ser vendido provavelmente vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Aumentou um valor, diminui o outro. Tranquilo? Vamos à leitura de um exemplo aqui então. Um automóvel com velocidade média de 60 km por hora leva 4 horas para realizar um trajeto. Quantas horas esse mesmo automóvel levará para realizar esse mesmo trajeto agora com velocidade média de 80 km por hora? Aquele probleminha que eu falei para você, se eu aumentar a velocidade média, o tempo de viagem diminuirá. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos à solução. Percebam que, quando nós colocamos aqui, vamos organizar os nossos dados, velocidade média, 60 km por hora. Tempo, 4 horas. Se nós tivermos 80 km por hora, quantas horas serão gastas para realizar esse mesmo trajeto? Vamos lá. Para resolver grandezas inversamente proporcionais, porque o que eu espero que aconteça com o tempo? Ora, se eu aumentei a velocidade, o meu tempo ele vai diminuir. Se eu diminuir o tempo, é porque a nossa velocidade ela está aumentando. Sempre aquela coluna que tem o x é que vai mandar. Então, se eu espero que o meu tempo diminua, é porque a nossa velocidade ela está aumentando. E aí as grandezas sendo inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar de forma direta. Nós não vamos resolver cruzado, tá? Então, 80 vezes o x igual a 80x, 60 vezes o 4 igual a 240. Pegamos o 80 que está multiplicando x, passamos para o outro lado, 240 divididos por 80. Cancelo o zero de cima com o zero de baixo, eu simplifico por 10 em cima e embaixo, corto o zero e o zero, 24 sobre 8. 24 divididos por 8, 3 horas. Ou seja, nesse caso, se a velocidade for aumentada para 80 km por hora, nós teremos um tempo gasto na viagem de 3 horas. Se você fizer a análise grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional, e se você tiver esse cuidado, se for diretamente proporcional, multiplico cruzado. Se for inversamente proporcional, multiplico direto. Resolvi as duas equaçãozinhas, achei a solução de um problema que aparentemente era complexo. Tranquilo? Essas são as nossas dicas, então, para regra de 3 do tipo simples. Assista também, que vale a pena, a regra do 3 do tipo composta. Beleza? Encerramos aqui, então, esse nosso encontro. E não esqueça, aprenda o seu novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.